Olá, agora estou recebendo o Dr. Flávio Izuka, que é urologista. Olá, Tudo bem? Tudo bom, Regiane? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Assunto super importante, né? Muito. Tanta gente passa por isso. Estamos falando dos cálculos renais agora, ou as famosas pedras nos rins, né? Popularmente conhecidas. Antes de mais nada, eu queria saber por que quem teve pedra nos rins, ou tem recorrente, diz que é, se não a pior, uma das piores dores que já teve a oportunidade de experimentar na vida. Sim. O que acontece? Por que acontece essa superlativação da dor? Sim. Pedra no rim é, para muitos, a pior dor que existe na medicina. Né? E ela acontece porque a pedra resolve descer. Aqui a gente vê um rim, outro rim, e tem aqui a nossa representação da pedra que resolve sair do rim e para no canal. Tá, então o que dói é o movimento dela, quando ela resolve se mexer. Não é exatamente isso. Não? As pessoas pensam que o que dói é a pedra arranhando o canal, e não é isso. Não. O que faz doer é a obstrução, é o entupimento desse tubo, desse canal. Tá. Quando o rim dilata, porque ele não consegue expulsar a urina, você tem a dor da cólica renal, que é terrível, terrível. É terrível de fato, né? Muita gente diz que... Quem já teve filho diz que é pior que dor de parto. Eu já tive 3 partos normais. É muito e tive pior. pedra no rim, então eu posso dizer que eu experimentei todas, né, gente? Sim. Agora, elas também podem mudar de acordo com o tipo de formação da pedra, né? Muda não só em tamanho, mas também como tipo de pedra. Sim, inclusive é eu isso? trouxe algumas pedras para mostrar para vocês. Ah, interessante. Nós sabemos que a maioria das pedras são de cálcio. Tá. Não todas de cálcio. Também existem as pedras de ácido úrico, de cistina e outros componentes, né? Mas existem inúmeras doenças que provocam pedras nos rins e geralmente elas são, quando estão aqui no rim, completamente desprovidas de sintoma. A maioria das pessoas não tem noção que tem pedra nos rins. Tem pedras, mas elas estão morando ali numa boa e não incomodam. Quando ela está dentro do rim, não provoca dor nenhuma. Tá. Só vai saber que tem dor quando a pedra para no canal. Tá, e você só vai descobrir que tem pedra quando faz algum exame específico, então. Isso, geralmente quando tem a cólica renal, vai para o hospital, faz O ultrassom exames. mostra que a gente tem pedrinhas nos rins? O ultrassom ajuda muito. Na urgência não é o exame de escolha, porque o ultrassom não enxerga o ureter. Ele enxerga bem o rim e a bexiga. Tá. Então o exame de escolha na crise de cólica renal é a tomografia. No ultrassom a gente vê se tem pedra no rim. Tá. Agora eu tô vendo aqui que, como você falou, de 70% a 90% dos cálculos renais são feitos de cálcio. Isso. Tem alguma coisa a ver com a alimentação da pessoa, ou alguma questão genética? Tudo isso junto. Na verdade, tem a ver com a dieta. Hoje, nós sabemos que pessoas que comem muito alimento industrializado, embutidos, enlatados, muito sal, muita carne, tem grande propensão a ter pedra nos rins. Existe também um fator hereditário muito forte. A gente percebe que existem famílias de portadores de pedra nos rins. Geralmente, o pai, o filho, o irmão, o primo, todo mundo tem pedra nos rins. Tá, Né? Como você colocou, né? Alterações anatômicas ou E infecções lembrando, né, urinárias, também há pouca ingestão ingestão de líquido. É verdade. A gente consegue eliminar pedrinha só tomando bastante água, dependendo do caso? Geralmente, 90% das vezes a pessoa consegue eliminar sem precisar do urologista. Olha que bom. 5% dos casos precisa do urologista. Você disse que trouxe umas pedrinhas pra gente ver aqui, né? Sim. Olha aí. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar. Pequenininha e faz um estrago, né? Como é que pode, gente? Uma pedrinha desse tamanho. Eu não sei se o pessoal em casa vai conseguir ver. Eu não sei se pode pegar também. Pode pegar, não tem pode. problema? Sim. Ó, não sei se ela se dissolve, fiquei com um pouquinho... Pega a maior. A maior? É que eu queria ter uma... vou pegar essa maior, que acho que assim vai ser muito difícil. Mas só pra você ter uma ideia de como é que uma coisinha tão pequena como essa derruba um homem. Sim. Não é? Faz um bom estrago. Faz um belo de um estrago. Ó, essa menorzinha aqui, gente, ó, o meu dedo aqui do lado dela, só pra vocês terem uma ideia do tamanho. Sim. É um cisco. São pedras de pacientes que eu operei ao longo da semana, né? E São fresquinhas essas. são. Chegaram agora. E só uma curiosidade, né? A gente, os meus pacientes gentilmente cederam as pedras porque a gente recomenda que a gente mande para análise. Sim. E a gente consegue com isso descobrir a composição. Isso ajuda na prevenção. E a conduta muda também? Muda. Depois, dependendo do tipo de bastante. formação? Na verdade, muitos pacientes fazem a pergunta que não é bem respondida pelos médicos, né? A pergunta que todo mundo faz é: por que eu tenho pedra? E a resposta deveria ser dá para descobrir.
Então a gente faz uma série de exames para tentar descobrir alguma doença oculta, que pode ser uma doença do rim, do intestino, que vai originar a formação de pedras. Tá. Não é só o hábito, não é só a parte hereditária. Tá. Agora, pela questão anatômica diferente que tem entre homens e mulheres, a intensidade da crise ou o tipo de formação de pedra também tem diferença? A gente percebe que entre homens e mulheres, os homens têm um pouco uma predisposição maior. Ah, é? Homens têm uma incidência maior de pedras do que mulheres, né? Com relação à manifestação, a gente percebe que homens são mais sensíveis à dor. É. O diretor já disse aqui, mais moles, né? As mulheres são mais fortes. Aguentam menos, né? Então dá a impressão de que nos homens dói mais. A impressão que dá é essa. Sim. Parece que estão morrendo. Mas, de fato, a impressão que dá quando a gente está tendo a crise, pelo fato de não saber, principalmente quando é a primeira vez, dá a impressão de que é o último dia da nossa vida mesmo, pela intensidade da dor, né? Aí quando a gente descobre, ufa, era só uma pedra no rim, mas que fez um estrago gigantesco. Mas quem sabe, quem teve sabe, Quem passa sabe que é isso, é uma loucura. Vamos lá para os mitos e verdades, então, para a gente entender um pouco mais sobre essa situação? Na tela, o primeiro... Frutas e verduras com sementes podem ocasionar cálculos. Mito ou verdade? Isso é mito. Mito, né? Sim. Tem nada a ver, né? Aliás, me perguntam muito se a semente do tomate poderia provocar pedra nos rins. Isso é mito. Semente do tomate, gergelim, da goiaba, né? Tem gente que fica com medo por isso. Inclusive, algumas frutas são benéficas, recomendadas porque tem pedra no rim. No caso, as frutas cítricas. Laranja e limão é extremamente bom para quem tem pedra nos rins. É mesmo? E a gente vai falar mais disso no tratamento no final. Ah, legal, tá bom. Vamos lá para o próximo, então? Durante a cólica renal, é preciso ingerir grandes quantidades de líquidos. Isso é mito. Até porque dá uma náusea, a dor é tão grande que a gente fica nauseado, Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? E geralmente quando tem a cólica renal, quem já teve pedra no rim, lembra que tem que beber água. Se a pessoa tomar mais água durante a crise, a dor piora. Ah, é? Então, Por incrível que pareça. Porque lembra que a dor é provocada pela obstrução do canal? Se você beber mais água, o rim vai dilatar mais e você vai ter mais dor. Tem razão. Tá? Então, a água tem que ser ingerida mais entre crises. É no dia a dia, né? Durante a crise, a gente recomenda que não beba muita água. Senão a dor vai piorar. Tá bom. Vamos para o próximo? O cálculo renal pode ser sintoma de doenças no intestino e nos rins. Verdade. No intestino também? Também, tá? Existem várias doenças, mais de 70 doenças que são responsáveis pelo aparecimento de pedra nos rins. E essa manifestação pode ser por, como disse, doenças de vários órgãos, não só do rim como dos intestinos. Tá. Olha que interessante, esse eu não sabia mesmo. Próxima, isso então no caso é verdade. Quem já teve pedra nos rins tem mais chance de voltar a ter o problema. Verdade. Verdade? Tem que ficar atento a vida toda, então. Sim. A estatística é que quem já teve pedra, cólica renal, tem 50% de chance de ter mais um episódio de crise renal em 5 a 7 anos. Ou seja, é altamente frequente a recidiva. Mas se a pessoa fizer a lição de casa direitinho, pode ser que ela nunca mais Se acompanhar com o urologista ou nefrologista, mas principalmente com o urologista, eu acho que ele pode escapar de ter outra crise de cólica renal. Esse é o nosso trabalho. Tá bom. Então, nesse caso, verdade. Sim. Infelizmente, né? Vamos ver o próximo. Consumir vitamina C em excesso aumenta a probabilidade de cálculo renal. Sim, verdade. Aqui, a gente está na época de inverno, né? É um alerta. Tem muita gente que gosta de tomar muita vitamina C no inverno, achando que com isso... Não vai pegar nenhuma gripe. Não ter gripe, etc. E a gente sabe que cada tabletinho desse de vitamina C efervescente tem 1 grama. Se você ingerir até 1 grama por dia, não tem risco. Mas está provado que se você ingerir 2, 3 por dia, você provavelmente vai ter pedra no rim, tá? Mas mais de um desse por dia é absolutamente desnecessário, não é? Não tem vantagem nenhuma. Então, acho que a importância é esse alerta, né? Vitamina C, aparentemente, é inócuo, é saudável, mas se for na dose correta. Na dose correta. Até 1 desse por dia, não tem problema. Tá. E lembra que eu falei da laranja e do limão? É fonte de vitamina C, mas no caso, a gente fala que o limão e a laranja são benéficas por causa do citrato e não é por causa da vitamina C. Tá. São fontes de citrato que protegem o rim e dissolvem os cristais na urina.
E esse citrato não está presente na vitamina C em Não, cápsula? aqui não tem citrato. Laranja e limão é fonte de vitamina C e de citrato. O citrato que protege os rins de ter pedras, né? Legal. Então, gente, se for tomar, tiver esse hábito durante o inverno, principalmente, 1 por dia no máximo. 1 por dia. Tá bom. Isso. Então, nesse caso, verdade. Vamos ver o próximo. Cálculos só podem ser removidos com cirurgia a laser. Mito? Mito, né? Sim. Aqui eu queria fazer um parênteses, né? Porque a gente vê muito leigo fazendo uma grande confusão. O que é cirurgia laser, né? Para pedra nos rins. Para a maioria dos leigos, a cirurgia de laser é aquele bombardeio, aquele que encosta uma máquina nas costas e bombardeia o rim. Se fosse laser, abria um buraco nas nossas costas e faria um belo estrago. Um belo estrago, tá? sem dúvida. Então, assim, cirurgia laser, para os leigos, geralmente é o bombardeio, a litotripsia extracorpórea, né? Tá. Então, eu até trouxe para ilustrar hoje o que realmente se usa laser. É um equipamento para fazer uma cirurgia de retirada de pedra nos rins, que a gente chama de aparelho flexível, tá? E eu trouxe para a gente demonstrar e mostrar porque eu acho que pouca gente conhece. É esse que tá aí? Isso. E eu tava procurando uma coisa grande. Falei, deve estar em outro lugar do estúdio. Tá aqui na mão dele, gente. Isso. Um equipamento pequeno, né? É pequeno. Isso aqui é feito para tirar pedras dos rins. Tá. Ele é introduzido pela uretra do paciente. Canal da uretra. Tá? Obviamente com o paciente anestesiado, né? E eu tenho total controle, tá? Você pode perceber que o aparelho faz flexões para os dois lados. Você controla por aqui, ó. Olha que interessante. E ele gira, né? Então eu posso entrar em todas as cavernas e todas as cavidades do rim. E aí com o laser, agora sim o laser de verdade, eu consigo entrar no rim e fragmentar e pulverizar as pedras dentro do rim. Tá. O bonito dessa cirurgia é que ela não tem corte, não tem furo e o paciente recebe alta no mesmo dia, mais tardar no dia seguinte. Pouquíssimo invasiva, então. Não, e você sabe que o bombardeio, segura, né? o bombardeio, né, que o pessoal chamava de cirurgia laser, que dominava o tratamento de pedras nos rins, está sendo substituído por essa técnica. Tá. Né? Então, hoje, eu consigo tirar todas as pedras do rim, um paciente que... Semana passada eu operei um paciente com 15 pedras no rim, eu tirei todas num único procedimento. Mas isso aqui faz a retirada das pedras ou ele vai quebrar as pedras As em pedaços duas e coisas. fragmentos pequenos para que seja expelido sozinho? Eu consigo fazer as duas coisas. É? Se as pedras forem de até 4 milímetros, eu consigo retirar sem o laser. Eu capturo com uma pinça que chama basket, é como se fosse uma cestinha. Também entra pela uretra. Por dentro do equipamento, você pode perceber que aqui tem a gente chama canal de trabalho. Sim. Então você entra com uma pinça aqui dentro. Essa abertura aqui. Isso. Tá. Que sai na ponta do aparelho, tá? E eu consigo capturar a pedra. É tudo muito pequeno, Muito. né? Você imagina que uma pinça sai daqui de dentro, gente? Isso. Olha isso. É muito pequenininho. E com isso eu consigo Fantástico, né? tirar todas as pedras do paciente. Isso é a última geração nesse tipo de cirurgia? Isso é a última palavra em tratamento de pedra nos rins, porque isso vem evoluindo ao longo dos anos, né? Então, nos últimos anos, isso vem tirando a indicação do bombardeio, né? O que a gente chama de bombardeio, basicamente, ele só está indicado para nichos de atendimento. Então, pessoas muito pequenas, crianças, ainda é superior a esse tratamento. Tá. Mas para pessoas adultas, de forma inquestionável, é isso que é o futuro e o presente já. Legal, que bacana. Olha aí. Mais uma vez, parabéns para a tecnologia e para a medicina, né? Que está evoluindo E, como eu disse, para o nosso bem, né? Sim, eu queria dar um recado, assim, que a maior parte dos pacientes tem a crise de cólica renal, retiro as pedras com o urologista ou acabo expelindo e não fazem mais nada, né? E hoje tem tanta coisa que você pode tratar e não sabe. Então, a minha recomendação é que procurem um especialista, um urologista, que pode pedir uma série de exames, que a gente chama de investigação metabólica, para descobrir a forma adequada de prevenir, de fato, outras pedras, né? Eu vou entrar nas perguntas já, mas antes eu queria, continuando esse assunto Sim. que você acabou de puxar, é extremamente importante esse alerta, porque muita gente em casa se viu nessa situação agora, né? Sim. Teve uma crise, ou de repente teve duas, e fica um dia esperando acontecer a próxima. Porque, é assim mesmo que é, né? Eu tenho uma pedrinha de vez em quando, dói, vai lá, expele, ou
tenho que retirar. E para aí, né? E para por aí. E fica esperando a próxima crise. Só vai lembrar quando tiver outra crise. Quando tiver outra. Eu queria saber até onde isso pode chegar. Qual é um cenário ruim desenhado dentro disso? O rim vai sofrer, é claro, o paciente vai sofrer. Qual que é o pior cenário desenhado dentro de uma questão como essa? Bem, o pior cenário, que a gente vê com muita frequência, infelizmente, é o paciente que tem cólica renal, se automedica. Ele vai procurar alguma medicação forte para dor, que existe. Hoje você consegue comprar na farmácia remédios que tem, inclusive, derivados de morfina, que você consegue adquirir na farmácia, e que controlam a dor. Depois de alguns dias morrendo de dor em casa, ele começa a observar que a dor começa a ceder, começa a diminuir espontaneamente. E ele pensa, essa dor está passando é porque eu estou ficando bom. Acertei no tratamento. Acho que estou melhorando, né? Sou meu médico, acertei no tratamento. E esse é o grande engano, né? O rim, quando ele fica obstruído por mais de 20, 30 dias, ele começa a parar de funcionar. Então você vai ter lesão no rim e a dor vai diminuindo. Então, para nós urologistas, quando o paciente está com cólica renal há muito tempo, e há muito tempo é 3 ou 4 semanas para mais, e a dor vai diminuindo, isso é um péssimo sinal. Pode estar indicando que o rim está perdendo toda a sua função. Pode chegar a uma falência renal. Ele pode perder o rim e então ter que fazer um transplante de rim. Entrar para a fila de transplante. Loucura, esse é o pior, né? cenário. A gente acha que é um problema que só dói, né? Não, Sim. Pode ter consequência bem séria, né? Isso é muito frequente, muito infelizmente. Vamos lá para as perguntas, então? Mário Coelho quer saber o seguinte: como identificar a dor provocada pela cólica renal de um problema na lombar? Boa pergunta, porque parece tanta coisa, né? Sim. Bem, a primeira coisa que a gente vê de diferente na cólica renal é que a cólica renal, ela tem um início num determinado momento abrupto. Então a pessoa estava dormindo, estava fazendo alguma coisa, de repente surge uma dor lancinante, uma dor de 0 a 10, eles falam que é nota 1000, não é nem 10, né? Enquanto a dor de coluna, a dor lombar, é uma dor que sempre teve lá, não lembra exatamente quando começou, é uma dor que vai aumentando, diminuindo e não é uma dor aguda, né? A segunda diferença é que a dor lombar, geralmente, ela tem posição, né? Então, a pessoa que tem cólica renal, a dor, ela é péssima em qualquer situação. É de pé, deitado, não melhora em nenhuma posição. Dor de coluna melhora, às vezes, deitado. Tem posição que a dor aumenta ou diminui. Mas cólica renal, ela é forte, não tem posição. Pode plantar uma bananeira que ela vai estar lá. A cólica renal, como o nome fala, é uma dor incólica, né? Então a gente sabe que é uma dor torcida, é como se estivesse torcendo algo dentro de você. Enquanto que a dor na lombar é descrita como uma fisgada, uma facada, uma pontada, uma queimação, e não como uma cólica. Então é assim que a gente diferencia. Legal, então com essas nomenclaturas já dá para ter uma pista Sim. no momento da crise, né? Obrigada, Mário, pela pergunta. Vamos ver a próxima. Angélica Almeida. Pedra no rim pode ser a causa de infecções urinárias frequentes na mulher? É uma ótima pergunta, Boa pergunta sim. Mesmo. Sim. A gente sabe que pedra no rim e infecção urinária andam de mãos dadas, né? Então, a gente sabe que uma pessoa que tem pedra no rim, ela pode ter uma obstrução do trato urinário e a urina parada geralmente leva à infecção urinária, que é uma das coisas que faz com que o urologista tenha que intervir. Né? A gente geralmente acaba sendo conservador, uma pessoa que está com cólica renal, a gente dá uma chance que a pedra saia. Mas por algum motivo a pedra não sai ou nitidamente tem uma infecção urinária com febre, aí o urologista precisa intervir, precisa internar, precisa operar e precisa tirar a pedra, né? Tá. E existe o contrário também. Existe a situação onde a infecção é provocada por uma bactéria que tem uma enzima chamada urease e essa enzima produz pedra no rim. E produz pedras, às vezes, muito grandes, chamados cálculos coraliformes. São cálculos que ocupam o rim todo e chegam a ter o tamanho do rim. Tá. Pedras de 10 centímetros. Gente! São assustadores, né? E que é como se fosse um molde de gesso. Tá. Se você abrisse o rim, ele forma um molde, só que o gesso é a pedra. Igualzinho. Igualzinho. Você tem uma pedra
enorme, gigante. Sério isso? E que normalmente, quando não tratado, leva à perda do rim. Só que esse cálculo, que felizmente não é tão não deve ser muito frequente, não dá dor típica de cólica renal. Tá. Né? Mas é uma pedra provocada por infecção. É um tipo muito especial de pedra. Por isso, infecção urinária também tem que ser tratada Tem que ser com seriedade. Na verdade, toda pessoa com infecção urinária que não resolveu com um tratamento simples, na minha opinião, deve procurar um urologista. Tá certo. Obrigada, Angélica. Vamos ver a próxima. A cor da urina pode revelar se a pessoa tem pedra nos rins? Eduarda Cardoso quer saber. Sim, é uma boa pergunta. Na verdade, é uma das coisas que a gente valoriza bastante na história, né? É muito comum que a pessoa com pedra no rim não sinta nada, não sinta dor. E uma das primeiras manifestações é a urina vermelha, tá? É muito comum que a pessoa com sangue na urina, a urina avermelhada ou até não nitidamente vermelha, mas com cor de chamate, seja a primeira manifestação de pedra nos rins. Então, sim, urina escura, cor de chamate ou vermelha, pode ser o primeiro sinal de uma pedra no rim. Mesmo sem dor? Mesmo sem dor. Tá. É super comum. Tá certo. Então, qualquer situação diferente do normal, já é bom procurar um médico. É bom procurar o especialista. Para ter uma pista do que pode ser, né? E fazer exames com toda certeza. Não vamos negligenciar nunca, né, gente? Não. Um problema que muitas vezes parece simples, né? Sim. Apesar da intensidade da dor, quando a gente consegue expelir naturalmente, acaba sendo uma questão simples de ser resolvida, mas precisa de uma atenção especial, com toda certeza. Até para a gente não ficar tendo recidiva a vida inteira, né? Sim. Eu trouxe aqui também o bicarbonato, que a produção pediu para demonstrar. Ah, tá. Sim, a gente ia falar sobre os tratamentos. Primeiro, a questão da vitamina C, que você disse que é presente na laranja, mas que tem uma outra substância que é ainda mais importante que está na laranja. Eu falei do citrato. Citrato, exatamente. Sim. Tem outra fórmula em casa que a gente pode usar? Então, o que as pessoas não sabem é que existem tratamentos hoje universais para pedra nos rins. Tá. O que a maioria das pessoas escuta do médico é que tem que beber mais água, diminuir o sal, diminuir carne, mas isso é nada perto do que pode ser feito, né? Hoje nós temos reposição de citrato. Você não precisa chupar laranja. Você pode comprar na farmácia. Existe citrato numa apresentação comercial, né? Que você... suplementação. Como se fosse uma suplementação, como se fosse uma vitamina que você vai tomar. Sim. Mas é o citrato pronto e isso é benéfico para todo mundo que tem pedra nos rins. Tá? É o que eu faço muito para os meus pacientes, que eu quero que eles fiquem longe das pedras. Né? E o bicarbonato entra onde? E o bicarbonato também é uma forma, hoje meio que esquecida, né? E é uma coisa simples. Hoje, bicarbonato de sódio, inclusive aqui se usa para cozinhar. Sim, para limpeza também é maravilhoso. Isso, serve para tanta coisa, né? Você pode orientar, não para todos os pacientes, isso quem pode orientar é o médico, meia colher de chá, 2 ou 3 vezes por dia, para pessoas que têm ácido úrico alto no sangue, que é uma causa de pedra nos rins. Tá. Isso faz a pessoa, com sorte, dissolver os cálculos. É o único tipo de pedra que você consegue dissolver com tratamento medicamentoso, caseiro. No caso caseiro. Exatamente. Bem caseiro mesmo. Sim. Então, uma colher de chá. Meia colher de chá num copo d'água. 2 ou 3 vezes por dia. Tá. Mas, lembrando, não é para qualquer... Para todo mundo que tem cálculo, não. É para quem tem ácido úrico alto. Para quem tem pedra de ácido úrico. Tá. Geralmente é o paciente que tem gota. Que também tem ácido úrico alto. Tá bom, então ajudando no tratamento da gota também, que bom. Obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, foi muito bom, né, gente? Obrigado pelo convite. Foi Aprendemos muito, o prazer foi nosso. Vou deixar também aqui um agradecimento e o site da clínica, né, Clínica Climedin, é isso? Isso. Para você conhecer mais, você acessa climedin.com.br ou então acessa no Instagram, @Climedin, com N no final, tá bom? Obrigado, Regiane. Prazer, viu? Obrigado. Até a próxima. Obrigada pelo esclarecimento.